Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora a mais um Business Cast. O nosso convidado já está aqui, é o secretário estadual da Fazenda, Emílio Júnior. A gente vai conversar com ele sobre muitos assuntos, sobre as finanças do Estado, sobre reforma tributária, sobre os incentivos, enfim, vamos saber como é que está a saúde financeira do Piauí. Olá, secretário, tudo bem? Bom dia a todos, né? Bom dia, Douglas. Estamos aqui à disposição, né? É uma honra, né, para todos nós aqui da Secretaria de Fazenda estar aqui sendo representado por esse programa de bastante audiência. Estamos à disposição. Viu? Perfeito, eu falei aqui que a gente ia saber como é que estava a saúde financeira do Piauí e a primeira pergunta vai ser essa mesmo. Como é que está o nosso estado do ponto de vista das finanças? Douglas, nós tivemos no ano passado, assim, uma grande dificuldade no segundo semestre por conta do FPE, né? Mas Que é o Fundo de Participação do Estado. Participação dos estados, né? Ele até o mês do meio do ano, ele vinha com um crescimento médio na ordem de 9%, e quando ele chegou no segundo semestre, ele começou a ter uma queda nominal em torno de 8%, né? Isso gerou que nós tivéssemos que fazer várias ações, né, liderado pelo nosso governador, para fazer um ajuste, né, fiscal no Estado para não ter que o Estado entrar em desequilíbrio entre receitas e despesas, né? E aí foram feitos alguns ajustes, né? As próprias gratificações de comissionados, nós fizemos uma redução de 15%, tivemos redução na área de diária, passagem aéreas, alguns eventos também foram contingenciados. E para finalizar, graças a Deus, o ano de 2023 nós conseguimos fechar o ano de maneira assim equilibrada, né? Não vamos dizer que foi um ano com bastante tranquilidade, porque nós tivemos essas dificuldades, né? Mas foi um ano que a gente conseguiu, né, atingir, né, e fechar o ano cumprindo as principais metas de lei de responsabilidade fiscal do Estado. Então a gente conseguiu, a gente vai até na terça-feira agora, nós vamos fazer uma apresentação oficialmente dos números do quadrimestre do ano passado lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, né? Então, mas a gente conseguiu cumprir os índices de gasto com pessoal dentro do limite, né? Sem estrangulamento, a questão dos limites do gasto com a educação, com a saúde, né? O gasto com professores, limite mínimo de 70%, a gente conseguiu cumprir isso aí. Então, assim, de maneira geral, Douglas, o Estado está dentro do seu equacionamento de receita e despesa. É lógico que a gente começou o ano de 2024, já estamos fazendo as tendências de como é que está tendo a expectativa de inflação, do crescimento do PIB, observando os investimentos que o Estado do Piauí também está sendo feito, liderado pelo nosso governador, e aí a gente recebeu esse recado sempre do nosso governador, trabalhar sempre a gestão do Estado de maneira equilibrada, né? Então a gente está nessa meta aí. Bem, secretário, e superadas essas dificuldades do ano passado, ano novo, novas expectativas, quais são os principais desafios econômicos que o senhor e o Estado enfrentam agora em 2024? Bem, em primeiro lugar, a gente queria colocar, a Secretaria de Fazenda, a gente tem várias áreas que a gente toma de conta do Estado, né? Então, por exemplo, nós temos a área da Comissão de Incentivos Fiscais, que é coordenada, né, e presidida pela Secretaria de Fazenda, né? Então, a gente está nessa meta de trabalhar o maior número possível de empresas, né, que venham de fora ou que sejam do Estado do Piauí, que queiram se instalar no Estado visando benefícios fiscais. Então, assim, quando a gente compara a nossa lei de incentivo fiscal no Estado do Piauí, ela é uma das melhores do Brasil, chegando a ter uma redução de até 100% da dispensa do ICMS. Então, um dos focos nossos na Cefaz é atrair empresas que queiram trabalhar esses investimentos. Então, a gente tem colocado isso aí, né, os investimentos nessas empresas. Outro foco que a gente vem trabalhando são os investimentos que vem acontecendo mesmo naquilo que o governador tem pautado, né? A questão das energias renováveis, né? A questão das eólicas,
a das questão solares, das solares, a questão agora do hidrogênio verde, né? Então, é outro foco que a gente tem trabalhado muito no estado do Piauí, é a questão das energias renováveis, porque isso vai dar um ganho, né, um ganho muito grande para o estado do Piauí a nível de mundo, né? Porque hoje o mundo todo, com essa preocupação do meio ambiente, com essa a questão da preservação da espécie humana, né? A gente tem trabalhado nisso aí. Então é outro foco que a gente tem trabalhado na Secretaria de Fazenda também. O senhor falou aí em incentivos fiscais. Nós temos uma pergunta que vem lá do litoral, que é de um empresário do setor turístico, o Marcelo Correia. E ele fala exatamente isso. De que forma o Estado pretende incentivar esse setor que possibilite, né, ou atraia mais investidores para o Piauí? Em primeiro lugar, assim, a nossa lei de incentivo fiscal, ela é voltada para empreendimentos que sejam na área de indústria, da agroindústria, né? E energias renováveis. Não contemplaria, né? Aí, porque é considerado um setor industrial, indústria do turismo, a indústria sem chaminé. Mas é isso que eu ia colocar, né? Quando a gente trabalha a questão do turismo em si, né? Então, onde é que às vezes é o maior foco do Estado em ajudar o turismo? É na parte da infraestrutura. Né? Então, por exemplo, quando a gente está falando agora a questão do Museu Dono Americano ali na Serra da Capivara, então você vê que o Estado tem investido muito, Douglas, na questão dos aeroportos. Você vê que o Estado hoje do Piauí tem 29 aeródromos, né, de atendimento desse link de aviões no Estado do Piauí. As estradas estão espetaculares. Então, assim, o maior ponto que o Estado pode angariar nessa parte do turismo é investir na infraestrutura. É a questão do saneamento básico, né, que você vê que é um questionamento muito grande, a questão da energia elétrica, é a questão do saneamento. Então, o Estado, na área do turismo, é investir nisso aí, né? Fazer com que a infraestrutura as pessoas que possam vir para essa indústria do turismo possam se sentir de maneira confortável. Então, se ele vem para a Serra da Capivara, hoje vai ser inaugurado, né, já esse mês, um dos melhores hotéis 5 estrelas lá, para isso aí. Você vê que na região ali do litoral piauiense, a região de Barra Grande e tudo, então a gente tem que trabalhar muito isso, para que quem vai para o Delta, quem vai tenha todo esse atendimento. Então o Estado do Piauí tem investido muito, Douglas, na indústria do turismo, melhorando a questão da infraestrutura mesmo, logística e tudo. Perfeito. Secretário, a gente sempre ouve algumas críticas e algumas pessoas que não conseguem entender a política do governo, e não é de hoje, não é na sua gestão especificamente, do endividamento do Estado, do incremento da dívida do Estado e, por outro lado, do aumento de impostos. Tudo isso visando a arrecadação. O Piauí tem a capacidade real de se endividar? Douglas, essa sua pergunta foi fantástica, né? Porque isso a gente ouve muito, essa questão da crítica em relação a isso aí. Mas vamos analisar o seguinte, nós somos servidores públicos, né? Então, eu sou servidor público, que às vezes eu quero comprar um carro, né? Então, muitas vezes, o meu salário, ele não comporta eu ter o recurso para me comprar aquele carro que eu quero naquele momento, um carro zero. Mas ele comporta que eu pegue aquele carro, faça uma operação de crédito e eu consiga ter esse carro que eu estou necessitando agora e fazer com que eu faça pagamento das prestações e eu possa ter esse investimento que tanto é almejado por uma pessoa física, como o exemplo que eu coloquei no meu caso. Mas vamos para o Estado. O Estado precisa fazer investimento pesado na área de infraestrutura. Por exemplo, no ano passado, para você ter uma ideia, o Estado investiu na ordem de 2,7 bilhões de reais em despesa de capital. Como é que nós faríamos esse investimento se nós fôssemos trabalhar com a sobra do recurso do Tesouro? Não teríamos a menor condição. Então, o que é que o governador sabiamente e faz isso? A gente vai atrás de operação de crédito. Por quê? Porque aí esses recursos entram de maneira imediata, por exemplo, no caso do Banco Brasil, uma operação de 2 bilhões e mais 700 milhões de outras operações.
O Estado já começou a fazer todo esse investimento. Você vê que a questão do porto agora, a inauguração do porto, tudo foi um investimento voltado com essa operação de crédito. Essa questão das estradas agora melhoradas. Então foram todos recursos disso. E o Estado, nesse momento, trazendo um comparativo com a pessoa, tem um recurso para bancar o serviço da dívida mensal. Então o Estado, ele pega esse investimento de maneira imediata, joga ele no mercado. E isso também retorna o mais breve possível com forma de retorno do imposto, porque o ICMS, por ele ser o imposto do consumo, aumentou o consumo, volta também a arrecadação. Então o Estado volta, e aí o Estado vai conseguindo pagar as prestações do serviço da dívida pública. Mas aí o que eu queria também colocar nessa sua fala? É que quando o Estado faz uma operação de crédito, Douglas, ela é toda monitorada por indicadores fiscais, junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, por exemplo, quando o Estado faz uma opção na operação de crédito, não é que o Estado resolveu, vamos fazer uma operação, a gente assina aqui o contrato, vamos aqui o banco. Não é nada disso, não. O Estado tem que informar para a Secretaria do Tesouro Nacional os informes contábeis e fiscais do Estado do Piauí, demonstrar que dentro dos limites... Tem que ter cadastro. Como se fosse um empréstimo pessoal. É como se fosse... Você só consegue um empréstimo no banco se tiver cadastro. Se tiver o cadastro. Então, é a mesma coisa do Estado. Então, por exemplo, lá vai ser analisado se o Estado tem capacidade de endividamento, e o Estado nosso tem e é muito, porque, por exemplo, pela resolução do Senado, Douglas, o Estado do Piauí ele pode se endividar em até 2 vezes a receita corrente líquida do Estado, que hoje beiraria algo em torno de 30 bilhões de reais. O Estado de dívida bruta, ele não chega a dever 10. Então, 1/3 disso aí. Agora, o senhor falou uma outra coisa aí que tem recebido uma certa crítica. Eu queria que o senhor aproveitasse essa deixa para esclarecer. O senhor falou no porto. E muita gente disse, não, mas não temos porto. O que temos lá foi feito só um estacionamento. Botaram uns contêineres, alugaram uns contêineres. E eu queria que o senhor explicasse isso. Excelente, é porque... como é uma ânsia de mais de 70 anos, né, a pessoa já vai perdendo. Eu diria mais de 100 anos. De 100 anos, né? Mas o Porto, Douglas, já é uma realidade. Então, por exemplo, o que é que a gente tem que trabalhar a questão do Porto? É que o Porto ele foi inaugurada, a primeira fase dele, que é a questão de você deixar o calado dele até nível de barco, pesqueiros e tudo, que deve gerar em torno de 7, 9 metros. Dependendo da maré, né? Dependendo da maré. Que isso já está funcionando, né? Já tá todo esse, foi feito, a questão da dragagem, liberação, todo para funcionar. Então, em relação a barco, você vê que na própria inauguração, nós tivemos navio da Marinha, tudo que se aportaram lá sem dificuldade nenhuma. Agora, é lógico, por exemplo, aí a outra parte, que é justamente fazer o terminal e tudo. Então, por exemplo, o Estado se preocupou nesse primeiro momento de fazer o porto e agora está fazendo os terminais, a estrutura de acolhimento, né, de como você chegar a fazer a questão do porto e tudo. E isso está sendo feito agora e deve ser inaugurado já ainda esse ano. Todo esse terminal do nosso porto. Aí vai entrar, Douglas, a questão do segundo momento que as pessoas ainda não esperam, que é aprofundar ainda mais a questão do calado, para que o Estado do Piauí, porque, por exemplo, qual é a meta do nosso governo do Estado? É fazer com que o nosso terminal de grãos, hoje a soja que está sendo saída ali da região de Uruçuí, tudo está indo lá para o porto de São Luís de Itaqui e tudo, a ideia é que a gente coloque o porto de grãos para funcionar dentro do Estado do Piauí. Então, essa é a segunda etapa do porto que vai vir, que vai chegar a essa parte do aprofundamento disso. Lá. Então, assim, a ideia... Então, é lógico, por exemplo, tudo tem que ser a fase, né? Por exemplo, para um prédio ser construído de 20 andares, eu tenho que começar pelo primeiro, pelo segundo. Então, não é algo... E obra, às vezes, ela é demorada mesmo. Mas você vê que em menos de um ano, aquele sonho que antigamente se falava de ter o porto, nós já temos o porto hoje, entendeu? Para terminar o pesqueiro não é problema. E aí já está sendo feito toda essa infraestrutura. Então, o Estado hoje está se preocupando com a infraestrutura do porto. E outra coisa que eu queria falar com você na parte aí, se você pegar hoje também, assim, em matéria do nosso aeroporto de Parnaíba, veja como é que está hoje o aeroporto de Parnaíba com a infraestrutura também para receber turistas e tudo. Então, é uma coisa
belíssimo. Então o Estado está investindo muito nisso aí. Tudo bem, a gente sabe que as carências são muitas, né? Isso. E às vezes a receita não é suficiente, mas enfim, quais são as prioridades do governo estadual, do governo do governador Rafael Fonteles para este ano? Olha, bem, eu vou falar como uma meta para a Secretaria de Fazenda, como secretário de Fazenda, né? Sim, sim. Bem, a Secretaria de Fazenda é uma secretaria meio, né? Então, qual é a nossa meta primordial do governador para a Cefaz? Trabalhar o abastecimento dos serviços públicos que a gente está sendo oferecido sem ter descontinuidade. Então, por exemplo, essas ações na área da segurança pública, que a gente tem voltado, está sendo muito elogiada a nível do Brasil, as ações na área da educação, as ações na área da saúde, essa infraestrutura. Então, a Secretaria de Fazenda, como área meio, a gente tem o objetivo maior de fazer com que todo esse planejamento iniciado lá para a Secretaria de Planejamento, delineado pelo nosso governador, possa andar de maneira sem estrangulamento. Então, o objetivo da Cefaz é prover os recursos para que esses serviços possam ter ainda mais sendo bem oferecido de maneira com a melhor qualidade possível, né? Sem solução de continuidade, né? Aí quando você vê, aí a nível de governo, o governador, que ele está nas reuniões a nível federal, é fazer, Douglas, essa questão da intermodal do estado do Piauí. O governador está, uma meta dele geral é fazer com que aquilo que é produzido na região dos Cerrados. Hoje você vê, Douglas, nós temos minério aqui produzindo na região paulistana. Nós temos hoje um dos melhores ferros, não sei se você sabe, produzindo aqui na região de uma mineradora aqui em Piripiri. Entendeu? Então o governador ele está focado em fazer a intermodal do estado do Piauí. Inclusive ligando aquilo que vem lá do sul do estado, pelo rio, entendeu? Fazer com que chegando aqui em Teresina, a gente possa ir para o nosso porto de maneira férrea, de ferrovia. Então, o governador, o foco dele é fazer com que essa intermodal nossa possa... Uma parte rodoviária, uma parte hidroviária e uma parte ferroviária. Exatamente. Então, vem lá da região dos Cerrados e tudo, vem pelo rio, chegando aqui, por exemplo, fazer uma linha férrea daqui lá até o porto de Luiz Correia, e aí ir para o mundo da Europa e tudo, aí exportar hidrogênio verde, essa coisa toda que é o nosso futuro. O senhor acha que o governo tem estrutura, planejamento suficiente para resolver isso nessa gestão? É aí onde eu digo que uma das vantagens da gente ter a questão do nosso governador Rafael Fonteles é a questão de você ter foco. Ele não foi muito atrás de muitas coisas a nível do Estado. Se forem resolvidas essas, esse é o que vai ajudar o desenvolvimento do estado do Piauí no médio e longo prazo. É tanto que, assim, eu não diria, Douglas, que o resultado de tudo isso venha nessa gestão, porque quando você vê um projeto de uma linha férrea, uma extensão, tudo é algo muito demorado, mas é algo que, se a gente não começar de maneira bem objetiva, a coisa não vai acontecer. E é isso que o nosso governador tem colocado. Então, assim, voltado para... O que o governo aposta hoje é nessas energias renováveis e dentro da infraestrutura é a questão da intermodal no estado do Piauí. Ainda nessa questão da arrecadação, secretário, como incrementar a arrecadação do estado sem criar mais impostos, por exemplo? Uma das metas nossa agora, né? Até porque nós já sabemos, né, também foi aprovado, né, no ano passado a emenda constitucional criando a questão da reforma tributária, né? Então, a partir de 2033, nós não vamos mais ter o ICMS no estado do Piauí, vamos ter o IBS, né? Então, um dos focos maiores é aumentar a arrecadação mesmo, sem ter aumento de alíquota, até porque já existe uma crítica muito grande e não haveria espaço para isso aí. Mas como é que a gente trabalha, Douglas, a questão do aumento da arrecadação? Em primeiro lugar, quando a gente faz uma projeção na Secretaria de Fazenda, inclusive há 15 dias atrás, a gente publicou uma portaria onde a Secretaria de Fazenda, a gente trabalha muito por meta de resultado, né? A gente criou uma meta de arrecadação para esse ano, Douglas, na ordem de
aproximadamente 8 bilhões e meio de arrecadação própria no estado do Piauí. E isso hoje é quanto? A nossa arrecadação... Foi arrecadado no ano passado, eu quero dizer. Em torno de 7,9 bi, entendeu? Mais ou menos é o que foi da arrecadação própria, né? Aí a projeção para esse ano... A projeção para esse ano a gente colocou como meta em torno de 8 bilhões e meio. 8 bilhões 493, aproximando a 8 bilhões e meio, né? A nossa meta com crescimento de 8,2%. E como é que isso seria possível? Aí é justamente isso. Quando a gente faz uma projeção, como é que a gente trabalha? Em primeiro lugar, existe algo que ele faz crescer a receita, mas que não é muito bom. É uma coisa chamada inflação, né? É lógico, aumento de preço, aumento da base, termina, mas nós não estamos querendo crescer por conta de inflação só, né? Então a gente analisa o crescimento, aquela meta do que está na inflação, projetado junto ao Banco Central, né, para esse ano. Aí nós projetamos também o crescimento do PIB, né, do PIB da nossa economia do Brasil, e especificamente a economia do Piauí, que a gente tem sempre observado também, Douglas, que o PIB da economia do Piauí ele tem crescido muito ainda melhor do que o dos outros estados do Nordeste. Então é algo que a gente avalia isso como algo que ajuda também o crescimento da arrecadação. E a outra coisa é justamente assim, coibir também a sonegação fiscal, né? Porque nós entendemos que se o Estado não faz a ação de coibir a sonegação fiscal, ou aquele empresário é forçado a ir também para uma sonegação, ou então ele vai ter que quebrar. Então o Estado tem que entrar controlando isso aí. Então a nossa meta é, analisamos o crescimento da inflação, o crescimento do PIB e as ações de melhoria de fiscalização para coibir a questão da sonegação fiscal. E isso é o que faz a gente ter projeção de aumentar a nossa arrecadação, Douglas, sem ter aumento de carga tributária. E lembrando o seguinte, que por que é feito tudo isso? Porque o Estado está oferecendo serviço. Esses impostos, eles existem, não é para manter a máquina pública, mas para manter os serviços públicos da melhor forma possível. Então, por exemplo, mais uma vez, quando a gente olha aí, as ações da segurança pública, as ações da educação, as ações da saúde, a infraestrutura, reforma, estradas, você precisa de recursos para que a população possa ser alcançada por esse serviço. Então é o nosso objetivo maior. Mas há um limite também, né? Com certeza. Secretário, a Secretaria, a Cefaz, tem pessoal suficiente para incrementar, por exemplo, a fiscalização? Eu faço essa pergunta porque eu estava pesquisando antes do senhor chegar. O último concurso que teve lá foi em 2015, salvo engano. Foi, exatamente. Tem pessoal suficiente? Tem previsão de concurso? Douglas, é o seguinte, existe hoje uma carência de pessoal, acho que no país todo, né? E no estado do Piauí não é diferente. Então, assim, a Secretaria de Fazenda tem carência de pessoal. Então, por exemplo, hoje, quais são os quadros de pessoal que a gente tem na Secretaria de Fazenda, né? Nós temos o quadro dos auditores fiscais, que é esse que trabalha lá na ponta com a área tributária. A gente tem o quadro dos analistas do Tesouro, que é esse que cuidam do controle nosso da gestão do fiscal e contábil, né, da receita e despesa. Aí nós temos também a Controladoria Geral do Estado, que são os nossos auditores governamentais, que é o que dão o norteamento dos processos de despesa e da execução orçamentária, né, junto ao Estado, entendeu? E nós temos também os agentes tributários, que são aqueles servidores na área da Cefaz, que trabalham na sua maioria em impostos fiscais, na área de atendimento e tudo. Então existe hoje, Douglas, uma carência muito grande de pessoal. E existe uma necessidade de concurso público. Essa pauta de necessidade de concurso público, ela está na mesa do nosso governador para análise dele. Então, assim, existe a perspectiva realmente de ter concurso público na Cefaz, porque existe a necessidade. Mas eu queria te dizer também o seguinte, que com o crescimento da tecnologia, muitas coisas, muitos serviços que eram feitos de maneira braçal, rotina do dia a dia, a gente tem tirado tudo isso aí da mão de servidores. Isso faz com que também
a necessidade de uma mão de obra. O senhor está falando da informatização, da questão eletrônica. Da tecnologia. Hoje, a meta do nosso governo do Estado, né, é ser o Estado do Brasil mais digital possível, de maior digitalização do Brasil. Então, o que se quer com isso? É tirar tudo que for rotina, botar para a mão de tecnologia, a questão trabalhar a inteligência artificial, a questão da informatização e tudo, e deixar com que os servidores fiquem mais ou menos nessa ponta mais ou menos estratégica, né? Então, existe a necessidade, mas não é uma necessidade de muita mão de obra por conta da tecnologia, entendeu? Então, tem essa previsão de necessidade de concurso público. Secretário, a Cefaz especificamente, né, é vista pelos outros servidores do Estado como uma pasta privilegiada quando se fala em salário. Mas eu não quero nem entrar nesse ponto, não. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o restante do servidor público, existe previsão de aumento? Porque a queixa geral, todos os setores, educação, saúde, segurança, há uma perspectiva de ajuste, de aumento? Como é que o senhor está tratando isso? Como é que o governo está analisando isso? Excelente a sua pergunta, né? Por exemplo, Douglas, a folha de pessoal hoje do Estado, a folha bruta, ela é da ordem de 9,2 bilhões de reais. Na verdade, é o maior gasto que o Estado faz com o servidor público, né? Então, assim, qualquer aumento grande nessa área, ou pequeno, ele representa um valor significativo. É tanto que, por exemplo, assim, o governador ele criou, tratando disso aí, da disparidade das categorias do Estado, ele criou o que a gente chama de MEMP, né, que é uma mesa estadual de negociação permanente, né, coordenado, né, presidido pela Secretaria das Relações Sociais, a secretária Núbia, né, e formado pela área econômica do Estado, que é CEPLAN, CEFAZ, SEAD, dando apoio a essa mesa, né. Então, dentro dessa perspectiva, nós recebemos várias demandas de pedido de aumento salarial de todas as categorias do Estado, todas, sem exceção, né? Todas as categorias fizeram esse pedido. Mas nesse momento, Douglas, o que a gente fez, uma análise econômica e fiscal, que o Estado, para ele não ter que dar um aumento e também se estrangular em relação a outros gastos, foi recomendar, sugerir ao nosso governador que esse aumento fosse dado em torno de 5%. E é o que foi concedido. Então, assim, para o ano de 2024, o que foi concedido, que já está aprovado em lei, é que a partir do dia 1º de maio, todos os servidores públicos terão um aumento salarial da ordem de 5,35% de aumento de salário. Esse, Douglas, é o aumento para esse ano. Para os próximos anos, aí a gente vai... Essa mesa estadual, ela é uma mesa estadual de negociação permanente, né? Então, com certeza, as demandas continuarão, até porque eles dizem que não foram contemplados naquilo que foram pedidos, né? Mas é o que o Estado, nesse momento, teve condição e tem condição de conceder, né? Mas aí, para os próximos anos, será uma outra mesa de negociação para a gente tratar disso aí. Então, assim, em matéria de salário, Douglas, o que vai para 2024 é esse 5,35%. E só para você citar, isso aí é algo em torno de quase 500 milhões de reais, quando você pega a parte da parte patronal, mas 13º e tudo, da folha de um ano de servidores públicos. O impacto que vai ter esse impacto disso aí, exatamente. Secretário, o município de Teresina tem se manifestado aí através da mídia e até de outras formas, questionando a questão do ICMS, ou do cálculo do ICMS, que teria havido uma modificação e que isso estaria prejudicando o município. Procede essa reclamação? Vejamos só, vamos entender, constitucionalmente, 25% do ICMS arrecadado, ele é dos municípios, certo? Ele é dos municípios. Então, de cada R$100 que o Estado arrecada do ICMS, 25 é do município. Como é que o município recebe esse ICMS? É com base em alguns indicadores que são colocados, né, pela lei. O primeiro deles, Douglas, 65% é o peso
que existe no município de entradas e saídas de empresas, que é o que a gente chama de VA. Certo? Outro peso na hora da divisão é a parte dos investimentos no meio ambiente. Outra parte é o índice de educação. E outra parte é o índice com a saúde. Né? Então, com base nisso aí, o Tribunal de Contas, por exemplo, a Cefaz, a gente levanta esse VA e forma um índice de cada município e manda para o Tribunal de Contas. A educação faz essa prova da educação, monta um índice e manda para o Tribunal de Contas. A saúde da mesma forma e o meio ambiente da mesma forma. Com base nisso, o Tribunal de Contas publica um índice. E aí, dentro desse índice, tem o recebimento do percentual de cada município. Historicamente, o que é que a gente vem percebendo? Vários municípios têm avançado em outras ações de empresas para o seu município, de incentivos fiscais, voltados na região do agro, essas energias renováveis. Isso faz com que o valor agregado de um município desse, ao aumentar, ele vai diminuir em algum lugar. E quem geralmente é mais penalizado nesse momento é quem, às vezes, quem tem mais. É no caso de Teresina. Então, assim... Então, independe de uma ação do Estado. É o sistema que... É o sistema, é com base na lei, nos indicadores. Então, por exemplo, se você tem muita empresa entrando aqui, aí aumenta o número de empresas, então aquilo vai aumentar o VA e você vai. Agora, se várias empresas estão abrindo incentivos fiscais, criando empresas, mas é no interior, então você vai aumentar esse VA lá no interior. E como o valor do ICMS ele é único, é aquele negócio. Eu tenho 100 para distribuir. Bem, se esse 100 eu distribuía 70 na capital e 30 no interior, e agora eu tenho que mandar 40 para o interior, então a capital vai perder. Então, assim, é algo, então, assim, é histórico isso, é algo, mas isso é constitucional, isso é legal. Aí o que tem que se fazer é que o município também tenha que trabalhar nessas ações de tentar trazer empresas, melhorar os indicadores da educação, melhorar os indicadores da saúde, para que o índice de repartição que vai compor essa divisão no município de Teresina possa ter melhorado, entendeu? Secretário, nós temos uma pergunta aqui, uma questão, um levantamento feito pelo setor produtivo, que diz o seguinte: a lei de licitação a lei de licitação anterior seria a 866 e a que foi aprovada agora é a 14133. Isso. Essa nova lei deveria entrar em vigor agora, dia 1º de abril, mas o governador teria baixado um decreto suspendendo por 90 dias os efeitos dessa lei e fica valendo a anterior, correto? Bom, o questionamento deles é com relação, por exemplo, a como é que vai ficar vamos chamar de ranking, o ranking dos pagamentos. A empresa prestou um serviço, ganhou a licitação, prestou o serviço. Aí tem uma outra ali também. Aí, para não haver um atropelo de pagamento de uma empresa com a outra, se vai ser respeitada essa lista ou essa ordenação prevista na lei. Não há nenhum problema em relação a isso aí, Douglas. Até porque, na hora do pagamento, por exemplo, se o processo foi finalizado e já está em fase de pagamento, que é o que a gente chama no estado de PD, né, que é a fase do pedido de desembolso, a partir dali é o momento que o Estado tem para decidir qual é a prioridade, quem é o primeiro. Então, assim, se o seu pedido de desembolso foi finalizado e já está no ponto, com certeza, na hora de uma separação, se vai pagar quem está na lei nova ou na antiga, não existe nada disso, porque fez o movimento, o processo. Está na hora do pagamento, não há, aí quem vai comandar é o dinheiro. Aí a gente comanda pela Secretaria de Fazenda, não existe nada sobre isso aí. Só queria fazer um adendo quando você fala essa questão da lei. Essa parte da lei da licitação ela é mais da Secretaria de Administração, né? Então o secretário Samuel. Mas também o que o governador prorrogou, Douglas, é porque assim, tudo que existe a questão de um novo, né? Existem algumas adaptações que às vezes não foram feitas, né? Então ele colocou isso aí para que aqueles que estão no modelo antigo não possam, alguns contratos que estão em andamento não possam estar prejudicados, né? Se prejudicando em relação a isso. Mas isso aí é para andar a questão dos processos. Então, assim, em relação à prioridade de pagamento, podemos e asseguramos, não há nenhuma diferença nisso aí. Processo ficou ponto.
Você renovou o aluguel no processo antigo, renovou o aluguel no processo novo. Está no ponto de pagar, ali é prioridade, a data de pagamento já começa a contar daquele ali, a gente prioriza sempre do mais antigo, né, para o mais novo. Então, eu acho que era isso que a pessoa queria ouvir. Diga para ele, né, ficar tranquilo que sempre a prioridade do pagamento é do mais antigo para o mais novo. Agora sim, processo no ponto, né? Porque também não adianta você, eu tenho entrado no processo, está rolando, está no certidão, está não sei o que, não. Eu começo a contar. Projeto maduro ali. A partir do momento que eu digo assim, processo de pedido de desembolso, ok, entendeu? No ponto. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora de reforma tributária, secretário, que é um tema, inclusive, que o senhor vai ministrar uma palestra para o setor aqui do Movimento Empreender Piauí. E eu queria que o senhor falasse aqui para a gente cobre essa área, mas nunca consegue entender direito do que se trata essa questão da reforma tributária. Até o empresariado fica em dúvida, foi bom, foi ruim, como é que é, vamos pagar mais imposto, houve redução, não houve redução, qual é a sua avaliação? Bem, em primeiro lugar, eu queria lembrar mais uma vez o seguinte, a reforma tributária ela já foi aprovada através de uma emenda constitucional, né, do ano passado, e ela já começa a valer, Douglas, a partir de 2026, certo? Mas deixa eu só recapitular o que é a reforma tributária para que o público, aquele que não fique à vontade. Não captou ainda o teor dessa mensagem. O que está mudando é o seguinte, são os tributos, os impostos sobre o consumo, algum deles. Então, vamos lá. No caso da União, a contribuição sobre o financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, e o PIS, ele deixa de existir e vai ser criado o que a gente chama de uma CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. No caso dos estados e municípios, o ICMS e o ISS vai deixar de existir em 2033 e vai criar o que a gente chama de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a partir de 2033, não vai mais existir cobrança do ICMS e nem do ISS. Vai existir a cobrança do IBS, que é esse novo imposto. A grande preocupação do povo não é nem com o imposto, que isso aí já é com as alíquotas, né? Pronto. Aí o que a gente está trabalhando junto ao Colégio dos Secretários de Fazenda do Brasil, né? Aí a nossa missão, toda quarta-feira, todos os secretários de Fazenda, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos 22 grupos técnicos discutindo texto dessa reforma tributária, Douglas. Porque o texto ele foi aprovado padrão. Criou o IBS, criou a CBS, mas ele não disse qual é a alíquota. Vai ser definida através de uma lei complementar. Então, nós temos grupos trabalhando para criar qual será essa alíquota. Né? Nós temos grupos trabalhando nos produtos que foram dados pela emenda constitucional, os benefícios, como na área da cesta básica, na área dos produtos de medicamento, na área educacional. Então, nós temos um grupo de trabalho trabalhando isso aí, para ver quanto é que vai ser a renúncia desse setor. E aí, cada vez que eu tenho uma renúncia de um setor, Douglas, ele vai aumentar uma alíquota que a gente chama geral. Eu vou dar só um histórico para vocês. Quando a gente começou a trabalhar a reforma tributária, os benefícios fiscais que a gente trabalhava, que estava no nosso radar, era o benefício da Zona Franca de Manaus, o benefício do Simples Nacional e alguns benefícios de maneira isolada. Isso, pelo estudo que nós fizemos anteriormente, isso daria para ter uma alíquota da IBS da ordem de entre 20% e 22%, de uma alíquota geral para todo mundo. Mas a partir do momento, por exemplo, saiu o texto que foi aprovado na Câmara para o Senado, foram criados alguns benefícios. Por exemplo, o setor do agro, na virada da noite, o setor do agro foi beneficiado. Só que quando você calculava uma alíquota do agro pagando 20%, e essa alíquota, por exemplo, vai cair para 10%, no texto da reforma tributária está dizendo que os estados não podem perder receita para não estrangular o serviço público.
Então vai ter que dar uma alíquota geral para compensar essa perda que está lá. Então já existem estudos que essa alíquota geral, Douglas, ela vai girar em torno de entre 25% e 27%. Tem um exagerado que chega de 30%, né? 30. Mas é algo assim. Mas a gente, só para ser mais preciso, nós temos 22 grupos técnicos discutindo isso e toda quarta-feira a gente se reúne com um grupo de secretários para fechar isso aí. Eu tenho duas perguntas aqui bem interessantes. O senhor falou aí no agro, eu lembrei aqui da pergunta do Tiago Junqueira, que é um produtor de soja aqui hoje instalado aqui no Piauí. Ele diz o seguinte, olha, a tributação sobre a soja ela foi desenhada, porque foi criado um tributo de 1% aqui no estado, Sim, né? isso. Então, assim, que ela foi desenhada num cenário onde a soja estava favorável, de forma positiva, com lucro excepcional lá em 2022. Que agora, nesse período, o quadro é completamente adverso. Então ele pergunta se não há uma possibilidade da suspensão da cobrança desse tributo, desse imposto de 1% sobre o valor da venda, para o setor, enquanto o setor volta a ganhar fôlego, se existe essa possibilidade. Uma colocação para ele aí. Em primeiro lugar, essa contribuição que foi criada aí, Douglas, ela é o que a gente chama de um FDI, é um Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura. Em primeiro lugar, ele é 1%, mas é só voltado para o benefício no caso, os grãos têm em cima do benefício de tributação que ele não paga. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, vai exportar a soja. Para exportar, ela não paga nada, porque ela tem imunidade tributária. Aí, nesse caso, a gente está cobrando 1% daquilo que deixou de cobrar. Daquilo que deixou de cobrar, 1% desse valor. Certo? Nós temos algum setor de atacado que o Estado dá benefício também para grãos, pagando 2% só. Daquilo que ele deixou de pagar, a gente está cobrando 1%. Mas esse valor, Douglas, ele não representa um valor grande. Quero falar duas coisas, para você ter uma ideia. A arrecadação desse valor, para você ter uma ideia, agora, nesses últimos 2 meses, ela foi na ordem de 700 mil por mês. E outra coisa que eu queria dizer, o governador aprovou para que esse fundo, o que for arrecadado desse fundo, vai direto a ajudar a infraestrutura lá da região do agro. Especificamente lá. O setor do agro. Então, por exemplo, agora mesmo nós tivemos uma reunião na semana passada, na segunda-feira agora, com o conselho desse fundo do FDI, justamente tratando das PIs 392 e 397, que agora, como as chuvas já estão acabando, as construtoras já estão colocando o seu maquinário para retornar essa questão das obras aí. Então, só para dizer, é algo que o Estado está cobrando essa contribuição, mas ela é voltada toda para a infraestrutura lá. E quando a gente pega em matéria de valores, Douglas, para você ter uma ideia, no ano passado, esse valor chegou em torno de 26 milhões de reais arrecadado. Mas se você pegar só o que o Estado investiu lá, já é 5 vezes esse valor, entendeu? Então, assim, é algo que a gente pede a compreensão dos produtores, mas é para eles mesmo, para ajudar a infraestrutura deles, entendeu? Agora, eu só queria falar de uma coisa que ele colocou em relação a preço, Realmente, a soja, por conta do mercado internacional, ela teve, os grãos, em geral, eles tiveram uma queda, Mas é algo que a gente entende a questão do mercado, Douglas? Nesse momento é como entrou muita produção, aí cai o preço, aí... Ele levanta essa questão do mercado, ele coloca a questão do mercado, mas coloca também as questões climáticas que afetaram muito a produção. Isso, exatamente. Bom, voltando para a questão da reforma tributária, a doutora Cláudia Claudino, do Grupo Claudino, ela faz as seguintes colocações. Eu gostaria de saber a sua opinião pessoal sobre essa reforma, se ela foi boa ou ruim para o Piauí. Minha posição pessoal é excelente. Porque, assim, nós vimos trabalhando com o ICMS, E o ICMS ele foi muito desvirtuado ao longo dessas últimas décadas. Para você ter uma ideia, Douglas, quando a gente pega o decreto do ICMS em si,
nós já tivemos 2 momentos que nós consolidamos os decretos, ou seja, nós pegamos tudo quanto era alteração e botamos num único texto. Fizemos isso em 2008, para tu ter ideia, 15 anos atrás, e fizemos isso no ano passado. Depois que a gente consolida tudo, ainda fica um decreto de quase 2.000 artigos. Então é algo muito complexo assim para você. Então assim, a gente aposta em primeiro lugar na reforma tributária. Como ela é uma lei única a nível de Brasil, então ela já vai ter essa simplificação. Então, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, imagine que você tem uma loja de um atacado, né? Que tem uma matriz no Rio de Janeiro, uma filial no Piauí e uma no Ceará. Quando esse produto sai do Rio de Janeiro, que ele vem para o Piauí, aí você vai ter que observar para todos esses produtos como é a legislação do estado do Piauí. Se ele vai esse produto e manda para o Ceará, ele vai observar todas as alíquotas de produtos que vão do Ceará. Então fica cada estado, você tem uma legislação única para uma mesma empresa que às vezes quer trabalhar no Brasil todo. Com essa lei única, um produto que já sai de lá do Rio de Janeiro e vem para o Piauí, você já sabe exatamente qual vai ser aquela lei daquele produto e tudo. Então, primeira coisa, a facilitação da linguagem, né? A facilitação da legislação, a uniformização. Outra coisa também, a gente vai colocar, Douglas, que é um principal para o estado nosso, que é consumidor, que o imposto ele é para ir onde há o consumo. Hoje, ele ainda é dividido. Por exemplo, quando você compra um produto de São Paulo hoje fica com 7% daquilo que vende para o estado do Piauí. Quando você compra um produto no Nordeste, o Nordeste cada estado fica com 12% daquilo que vem para o estado do Piauí. Com essa questão da reforma tributária, o que é que se pretende? Bem, se o produto vem para o Piauí, pois aquele imposto venha todo para o Piauí. É lógico que aí a gente está trabalhando lá internamente como é que a gente vai controlar essa questão do débito e crédito para fazer com que esse tributo chegue de maneira integral no estado do Piauí. Então, o outro ponto é que o Piauí, por ser um estado consumidor, nós entendemos que nós vamos ter ganho de arrecadação com isso aí, para ajudar ainda mais a oferecer os serviços públicos. Mas isso, Douglas, também não é algo rápido não, porque na reforma tributária, todo esse equacionamento de alíquota, de composição de carga, isso é para demorar em torno de 50 anos, entendeu? Então não é algo não. Diga para a doutora Cláudia, pode ficar tranquila que ela vai pegar umas 2 alterações. O empresário Marcelino Lopes, que é do setor da gastronomia e também presidente do MOVE, gostaria de saber do senhor, por exemplo, quais são os efeitos, os impactos dessa reforma nesse setor. Que o setor do turismo que ele trabalha envolve a gastronomia, envolve a hotelaria, envolve o setor de eventos. Então é uma gama aí de serviços e que está preocupado com isso. Aí eu por exemplo, tecnicamente, por exemplo, o setor de serviço, com a reforma, Marcelina, aí eu entendo que realmente existe uma preocupação desse setor, que há uma ideia realmente deles terem um aumento muito grande de carga tributária, né? Mas o governo está justamente já colocou uma exceção nessa parte de eventos e tudo, que a gente está discutindo isso aí no colegiado dos secretários, né? Para ver o que pode ser feito com esse setor, isso aí. Porque hoje, Douglas, só para você ter uma ideia, a alíquota do setor de serviço em si, pela Constituição, ela é no máximo de 5% do ISS, no máximo, né? E com o jeito que vai ficar na reforma, dentro dessa cadeia aí, do jeito que poderá ficar, poderá ficar uma alíquota de 20%, 22%, imagina, né? Para o setor... Sair de 5% para 20%. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, mas não está definido ainda, Marcelina. A gente está discutindo isso aí internamente. Esses setores, até porque nós já tivemos alguns setores de serviços que foram incorporados, né, dentro do texto da reforma para ter uma alíquota menor. Uma alíquota menor, mas também não disse ainda qual é essa alíquota. Né? Só disse que é alíquota. Se a alíquota for 15, 25, né? Uma menor ficar em 15, para quem vem pagando 5.
Mas é uma preocupação, Marcelinho, que a gente tem hoje, né? Nos estados, estamos discutindo isso aí. Mas, como eu estou dizendo, a reforma tributária, os principais pontos é para saírem aqui mais ou menos um texto até o final desse mês. Então, definir mais ou menos onde é que vai ser a alíquota, a questão da carga, ou a questão do comitê gestor, quem é que vai gerir toda essa parte da reforma tributária, porque já, por exemplo, vai ter que criar um comitê grande para ficar monitorando todo essa mercadoria que sai de São Paulo para o Rio, São Paulo vai para não sei para onde é que fica o imposto, entendeu? Então, tu vai ter que ter um comitê muito grande deliberativo isso aí. Que já está previsto lá, que é formado pelos estados, os municípios, mas a parte da execução é isso que a gente está discutindo em lei complementar lá. Como o senhor disse que ela vai ser implementada até 2300 ou 2030 e... A reforma é assim, só para exemplo. Em 2026 começa o que eles chamam de como fosse o teste da reforma tributária. 0,1% de toda transação nos estados já começa a ser cobrado 1º de janeiro de 2026. Então, daqui a um ano e alguma coisa, nós já temos esse 0,1% a ser arrecadado de IBS para os estados e municípios. Vai haver um período aí que vai ser os dois sistemas, né? Exatamente. Então, 2026, nós já vamos trabalhar com o IBS e o ICMS. 2026 também já começa para a União, para a CBS, 0,9%. 0,9%, 2026 já começa para substituindo o PIS e a COFINS, 0,9%. Na União, já em 2027, já extingue PIS e COFINS. Entendeu? Já vai ficar valendo só a CBS. E os estados vão ficar nesse intermediário até finalizar os benefícios fiscais do ICMS, que é até 2032. Então, até 2032, vai ficar essa transição do IBS pequeno com o ICMS. Aí, quando chegar em 2033, sai ICMS de cena e entra a questão do IBS. Perfeito. Estamos chegando ao final e a gente... Aqui é um podcast, não é um telejornal, né? Então a gente costuma procurar saber um pouco mais sobre os nossos entrevistados. E a gente queria saber quem é Emílio Júnior por Emílio Júnior. Bem, eu pessoalmente, né, eu sou também do magistério, né? Eu sou professor do Instituto Federal também na área de contabilidade, do estado do Piauí desde 98. Eu sou auditor também fiscal da Fazenda, né? Desde 2001, né? E estou nessa missão do estado de trabalhar em gestões, né? Graças a Deus, agradecendo as confianças do nosso ex-governador Wellington Dias, né? Que eu já passei na Secretaria de Fazenda como superintendente do Tesouro, acompanhando o nosso hoje governador Rafael quando secretário de Fazenda. Depois eu fiquei acompanhando o Rafael na área da superintendência da Receita, também vendo a sua gestão. E depois na Cefaz eu também fui superintendente de gestão. Então, assim, na Cefaz eu tenho a graça de ter passado por essas áreas, que são as áreas de gerenciamento da Cefaz, que é a área da Receita, a área do Tesouro e a área da gestão. E hoje tenho a confiança de estar no dia 1º de janeiro, agradecendo muito o nosso governador de ter me colocado como secretário de Fazenda daquela parte, né? Sabendo que é uma missão muito dura, mas uma missão prazerosa também, porque a gente trabalhar com quem tem metas, com quem tem objetivos, com quem almeja ter o bem comum da população, que é o que ele diz, né? O nosso patrão hoje são os mais de 3.200.000 pessoas que compõem o estado do Piauí. O senhor está fugindo da resposta. Eu não quero saber mais do técnico, querendo saber agora, é do cidadão. Mas assim, então, como professor e como cristão também, né? Eu sou de uma família católica, né? Meus finais de semana, muitas vezes, participando das missas, trabalho como vicentino, né, fazendo às vezes obra de caridade, entendeu?
que eu acho que é então o senhor trabalha esse lado espiritual também, né? Trabalho. O senhor acha que seria possível encarar toda esse pepino que o senhor encara no dia a dia sem ter esse lado espiritual, essa convivência com o Altíssimo, com Deus? Não, Douglas. Inclusive, isso aí é uma balança que eu sempre aprendi a ter, né? Que nós temos que ter essa questão do equilíbrio emocional, né? E tudo. E sem o equilíbrio emocional, aí você não tem nem prazer, às vezes, em estar fazendo as coisas, né? Então, eu sempre, nas minhas orações, eu sempre peço, uma das coisas é saúde e paz. Paz espiritual, né? Porque muitas vezes você pode até estar convivendo com turbulências, mas o seu interior está em paz. Mas o seu interior está em paz, né? Então você consegue viver bem com isso aí. Então eu agradeço muito, né, ao meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me inspirado, né, a trabalhar nessa meta, né? E levando isso para o lado da secretaria também como gestor. Porque, na verdade, nós não somos pessoas dissociadas do nosso dia a dia. Nós somos o que nós somos em casa, nós levamos para onde a gente for. Então, não existe essa história de você é uma pessoa em casa, uma pessoa aqui, uma pessoa... Não, você é a mesma pessoa, né? É aquela história que às vezes a gente diz assim, o jogador de futebol, não, eu fora do meu corpo... Não, o jogador você tem que ser... Então assim, eu levo muito essa questão do equilíbrio, agradeço muito e peço muito a Deus iluminação, né? E apoio e as orações de todos para que a gente continue nessa missão. Eu também acredito que ninguém vive sem Deus, sem acreditar numa força superior, né? Secretário, eu queria agradecer a sua participação e desejar sucesso lá na palestra, né? Com certeza estaremos lá nessa missão. É lógico que lá vai ser um momento que eu vou mais falar dessa parte da reforma tributária, né? E vou aproveitar para falar também das discussões que a gente está tendo a nível de Brasil, os problemas que a gente tem, porque muitas vezes, como é que é feito lá? Nós temos 22 grupos discutindo e quando esse grupo ele vai para a votação do nosso colegiado de secretário, aí nem sempre, na verdade, nunca tem unanimidade, né? Porque sempre consenso, né? Não tem consenso. Lá a gente ganha por 10 a 8, 10 a 9, alguma coisa assim, mas é algo que, porque os estados, cada um tem a sua preocupação interna, né? E como o governador foi eleito para defender aquele estado, então é lógico que cada governante, cada secretário, ele busca, né, tentar fazer com que o seu estado seja... Mas o bom mesmo é a gente trabalhar isso de maneira que a gente saia também desses nossos muros da individualidade, né? Porque o Brasil é uma federação. Então, se nós pudermos trabalhar essa federação de maneira uniforme, né, para tirar essas arestas das coisas pequenas, com certeza é isso que a gente espera. Então, nessa palestra da reforma tributária, a gente vai colocar mais as discussões que estão tendo e, com certeza, o nosso sonho e a esperança que vai dar tudo certo. E nós rogamos a Deus, secretário, que Ele nos oriente, que Ele nos abençoe a todos, porque o Piauí precisa crescer, precisa se desenvolver e estamos começando, né? E nós estamos ainda, né, Douglas, na 8ª da Páscoa, né? Olha aí, bem lembrado. Da ressurreição, né? Nós tivemos aí esses dias da Semana Santa, onde nós mostramos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde da sua missão, a crucificação, o doloroso, mas o principal, como católico que nós somos e cristãos, é a ressurreição, né? Acreditar que mesmo diante da dificuldade, nós nascemos novamente, né? Renascemos, dias, né? Então renascemos e estamos nessa missão e mais uma vez um prazer estarmos aqui, desejar uma feliz 8ª de Páscoa, né, para toda a população do estado do Piauí, muitas bênçãos para todos nós. Amém. E você aí que nos assistiu, aproveita, compartilha esse link, coloca esse Businesscast para circular aí na internet, porque foram muitas informações prestadas aqui e são informações relevantes que precisam chegar ao conhecimento de todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu, secretário.